Shalom, Erev Tov, estamos aqui de volta, meio de volta, né? Com muito trabalho a fazer, porque perdemos, né? Nosso trabalho de quase 12 anos, né? Uma burrice minha, vamos dizer assim, de sempre que troquei de máquina, comprei um HD especial para aquela máquina e colocava, né, as apostilas e tal, mas tinha sempre elas em apenas um lugar. Na minha máquina, sempre 3 HDs, né? Um para que a gente pudesse estar, vamos dizer assim, tendo, né, os softwares, né, Windows, outro somente para os arquivos, né, que eram feitos, tanto para trabalho como para a obra, né? Apesar que de 10 anos para cá, os trabalhos todos são praticamente para a obra. As apostilas, enfim. E um terceiro HD só para músicas, né? Eu amo música, eu escuto música o tempo todo e coleciono. Tem aí o nosso Ari Vinícius, né, que eu conheço desde 17, 18 anos de idade, que é um colecionador e conhecedor, né, de música, e ele sempre me arrumou coisas muito boas, né? Tem coisas aí maravilhosas. Quero dizer que estou de volta, né? Como o próprio Mashiach disse, né? Quem perseverar até o fim será liberto, né? Esse liberto significa receberá a herança, a promessa, a terra, tudo aquilo, né, que foi prometido a Abraham, nosso patriarca. O Mashiach também disse, né, que conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Mas nenhuma nem outra coisa apenas valeriam, né? Se nós formos pensar bem, o que adiantaria, né, por exemplo, alguém tem um conhecimento imenso, mas não perseverar? Sabe, irmãos, tem muita gente aí que acha que eu sou o dono da verdade, né? Tem gente que acha que eu sou estúpido, tem gente que acha que eu sou bravo. Posso até ser tudo isso, né? Mas com muita razão. Porque, na verdade, nós temos observado que as pessoas, elas caminham sempre na mesma direção. E 99% delas, né, se formos pensar naquela parábola do semeador, a semente cai em área pedregosa. Ou seja, ela por procurar solo e líquido, ela se expande rápido. Mas não encontra, né? Não tem segurança em si mesmo. O pai não lhe dá segurança, né? E acaba secando. Desde que eu iniciei essa, né, jornada em busca
né, daquele chamado, porque na verdade o Pai nos chama, nós sentimos o chamado, mas não sabemos para onde ir. E acabamos que, ainda mundanos, né, nós vamos escolhendo lugares para ir, que muitas vezes não são na realidade. Muitas vezes não, todas as vezes, né? Porque se você for a algum lugar para encontrar o chamado do Pai, você já está fora. Mas é sempre assim. Eu e minha esposa, por exemplo, nós temos 16 anos de casados, 16 anos de ministério juntos. Desses 16, pelo menos uns 9, 10, já partindo para Techuvá. Milhares de pessoas, né, passaram nas igrejas em que nós frequentamos, nas igrejas em que eu era o líder, né? E dessas milhares de pessoas, resta uma irmã. Aliás, um abraço, Quitéria. E sua filha, Kelly. Que eu vejo que, mesmo que de forma, vamos dizer, não tão ativa, devido à falta de internet, devido a uma falta de coisas, elas estão sempre buscando, elas estão sempre procurando, né, atingir o alvo. Mas o restante todo, e não foram poucas pessoas, não vou nem falar em números, né, porque vocês vão achar que eu vou estar chutando. O restante todo simplesmente some. Vai-se. Deixa eu ver uma coisa aqui. Eu tô achando que tá tão escuro. É porque mudar a placa aqui. Deixa eu ver. Vai sair algum ruído da rua. Mas, pelo menos, eu pelo menos estava vivendo totalmente no escuro. Mas então, nós já estamos cansados, né? Cansados, quando eu digo, não é que nós não, sabe, a gente seja... Não, porque, graças ao nosso eterno Pai, nós sempre estivemos, né, ali, persistentes. Nós sempre tivemos, né, na condição de aprendiz. Nós sempre tivemos na condição da mudança. Né? Ninguém sai de Babilônia se mantiver o mesmo. Eu vejo as pessoas, né? Elas vêm falar em Yahushua. Aí você diz para elas, então, porque o pai e a mãe de Yahushua, né? Yosef e Miriam. Não. Yahushua é pré-existente, Yahushua é filho de Deus. Aí você fala, puxa vida, né? Como vai ser difícil, né? Mas aí nós vemos, né? Por exemplo, um exemplo de 2000 anos atrás. Não vou nem lá para trás mesmo, né? No tempo de Moshe, que morreu todo mundo, toda uma geração, né? Porque pisaram na bola. Mas vamos falar de Yahushua. E Yahushua já falava em parábolas para que as pessoas não entendessem mesmo. Porque ele sabia que não adiantaria nada. Quando
gente participa, né, da cristandade, a gente tem muito aquela coisa, né, do pregar, do levar a palavra, do pregador, né? Eu preguei muito na minha vida. Só com os testemunhos de Jeová durante 9 anos, de casa em casa. E não era de sábado e domingo, não. Eram todos os dias. Eu era pioneiro, além de ser ancião. Então nós víamos, né, que mesmo lá, que era um lugar onde as pessoas estudavam e procuravam, e era muito rígido, né? Então procuravam se manter em pé, né? Eram soldados de verdade. Nós vimos que, na verdade, as pessoas eram pessoas, e as pessoas são más, e as pessoas são desobedientes, e as pessoas são ego, e as pessoas não conseguem se dominar se o Pai não as ajudar no seu Santo Espírito. Tem que perseverar. Perseverar, meus irmãos, é você, dia após dia da sua vida, que o Pai permita que você acorde, né? Vivo, né? Significa você estar à disposição dele. Significa que você vai colocar, em primeiro lugar, o seu amor, o seu sentimento, a sua cabeça, a sua mente, o seu ser na mão dele. Sabe, às vezes eu converso com pessoas e elas me dizem: Sérgio, mas guardar os mandamentos dos dias de hoje é muito difícil. Sim, concordo plenamente. No tempo que eu andei com os adventistas, né? Eu digo andei porque eu nunca estive com meu irmão, né? Eu só queria saber o que eles achavam das coisas, né? Para poder retrucar, né? Então andei estudando com eles. Li alguns livros da profetisa deles, né? Quantos eu não conheci, se dizendo ex-adventistas, né? Porque é difícil você conhecer um ex-adventista. Pode conhecer um adventista que não vai mais à igreja adventista, mas ele continua orgulhoso, achando-se dono da verdade, mesmo descobrindo que tudo é mentira o que ele aprendeu. A igreja adventista é uma fábrica de fazer gente orgulhosa, metida e burra. É interessante, né, que nos anos 2000 nós construímos uma igreja, eu digo construímos, alugamos uma casa que tinha um terreno enorme do lado e fizemos um salão bem grande. Se chamava Igreja de Jesus Cristo. Sempre na tentativa de voltar ao primeiro século. E ali surgiram, né, muitos adventistas, ex-adventistas. Mas nós percebemos logo que ali não tinha nenhum ex-adventista. Ali apenas tinham pessoas que tinham deixado de ir à igreja adventista, seja qual das três eles pertencessem.
Porque a maioria tinha maior bronca. Porque diziam assim, para guardar o Shabbat eu perdi meu emprego. Outras, quando descobriram que o dízimo não era usual hoje, né? Poxa, passei minha vida inteira dando dízimo para aquela igreja. Então vocês observam que as pessoas guardavam o Shabat porque eram obrigadas. Não porque elas amavam ao Pai e estavam cumprindo o maior dos mandamentos. As pessoas, elas devolviam o seu dízimo, seja lá como você quer falar, né? Se pagavam, sei lá, por obrigação. Mas antes delas descobrirem que o dízimo, no ano 70 do primeiro século, já não existia mais, e você fosse discutir com elas se chamavam de herege, porque você não devolvia o seu dízimo. E assim por diante. E essa nossa igreja foi crescendo. Aí nós nos associamos à Igreja de Deus do Sétimo Dia e passamos a guardar o sábado, né? O sábado gregoriano. Aí com isso houve, né, um atrito entre os adventistas, porque, novamente o sábado, não sei o quê, papapá, porque o que eles queriam mesmo era libertinagem, né? E não a lei da liberdade. E eu sei que muitos foram saindo. Né? Claro que naquela época nós ainda tínhamos a doutrina cristã. Claro que naquela época nós ainda ensinávamos o erro. Embora sempre fosse diferente, por isso que eu acabei montando uma igreja. Porque em nenhuma igreja ninguém me aceitava mais. Quem é antigo sabe do que eu estou falando. Porque se eu achasse alguma coisa errada, eu dizia no púlpito. Eu não ficava preocupado com cargo e nem com denominação, e muito menos com o chefe humano. E isso foi fazendo com que nós fôssemos conhecendo, né, que na Igreja de Deus do Sétimo Dia nós passamos a guardar mandamentos que a gente não guardava. E a cada mandamento que surgia, a cada entendimento que o Pai nos dava em relação à Torá, os bancos da igreja esvaziavam. Porque, na verdade, nós tínhamos uma banda, eu sou músico desde os 8 anos de idade, e nós tínhamos uma banda muito legal, né? Muito boa mesmo. E não querendo, né? E eu fiz um hinário de 180 hinos, né? Quase todo ele cantado em glória ao Jesus. Mas as pessoas gostavam de estar lá. As pessoas saíam de lá dizendo, nossa, hoje foi maravilhoso. Nossas reuniões começavam às 8 horas da manhã do sábado gregoriano, com a escola que ia até o meio-dia. Aí nós tínhamos uma parada para um lanche, e desde então a gente já não acendia fogo, então cada um levava uma torta, uma coisa, juntava tudo, todo mundo comia. Mas da mesma forma, como eu disse, começamos a guardar o Shabat, saiu um bocado, e entrou outras pessoas. Começamos a guardar a lei da alimentação, saiu um bocado, e entrou outras pessoas. E assim foi indo. Cada passo que o Pai nos ajudava a dar,
servia de tropeço para um monte daqueles que frequentavam. Sem contar naqueles que iam, mesmo não crendo naquilo que estava sendo dito, apenas por causa da música e para fazer parte. Porque o ser humano, desde que ele se perdeu de Yahoo, que ele vem construindo religiões, deuses, não é isso? Pode ver que em todas as culturas do mundo existe um Criador. A forma que ele é, o que ele não é, o que ele faz, o que ele não faz, isso é muito diferente em cada uma. Mas em todas nós temos que concordar que existe a figura do Criador. E as pessoas se habituaram de tal maneira, né, com essa figura do Criador, que elas passaram a, vamos dizer assim, a achar que se não fossem a algum lugar adorar alguma coisa, elas não estariam adorando ao Criador. E como isso tornou-se, né, um grande negócio, porque muito dinheiro gira ali dentro, né, de qualquer tipo de religião. E as doutrinas foram sendo adaptadas para que aquilo que fosse ensinado lá fosse tido como certo. E 99% das pessoas que chegam até nós, que ainda estão numa religião, quando nós dizemos sai fora, a palavra não ensina a religião. Elas ficam temerosas. Esses últimos 9 anos, né, que nós vamos dizer assim, pegamos mais firme na Teshuvá, foi quando eu comecei a deixar barba, foi quando eu comecei, com a ajuda do nosso pai, de seu Ruach HaKodesh, ou seja, seu espírito de santidade, né, a entender as coisas. Comecei, né, dizendo Yeshua e Yahvé. Depois eu dizia Yehoshua e Yahvé, mas aí quando eu percebi que Yehoshua é um erro mesmo, né? Porque as pessoas que dizem Yehoshua não se ligam de que, aleluia, se o filho tem o maior nome, ele teria que ter um nome com Yah e não com Ye. É que, na verdade, participando de algumas dessas reuniões com essas pessoas, eu descobri que, para elas, Yehoshua é como no cristianismo Jesus Cristo. Ele é o próprio Deus deles, né? E, finalmente, estudando a coisa de uns 8 anos atrás, 7, chegamos a Yahu, Yahushua, e assim nos manteremos até a vinda do Mashiach. Não vou discutir, eu não discuto com ninguém nomes, porque o nome não importa, embora seja importante, importantíssimo. Mas está cheio de gente aí falando de Yahushua, Yahu, ou outros nomes. Mas são verdadeiros cristãos. Está cheio de gente aí falando de Yahushua e dizendo eu tive um sonho. Está cheio de gente aí falando de Yahushua dizendo eu profetizo. Está cheio de gente aí falando de Yahushua
se diz vegetariano, ou seja, ele não come o cordeiro do Pessah. Quer dizer, a cabeça dele vale mais do que o mandado do nosso Pai. Então, essa pessoa realmente, ela não é humilde, ela não é mansa, ela não é pobre de espírito, como o Mashiach diz, né, lá no seu Sermão da Montanha. Porque ser manso, ser humilde, significa obedecer ao Pai. O próprio Shaul diz, já não vivemos mais para nós. Nós temos que viver de acordo com aquilo que o Pai requer de nós. Então, nós já estamos acostumados com essa mudança a cada dia. Temos observado que, ao contrário do que eu previa, né? Previa, eu digo, sentia pelas profecias, né? Não vai ser grande o número de pessoas que estarão presentes, né, no evento da chegada do Mashiach. Vão ser muito poucas. Não sei nem se eu vou estar. Né? Eu posso morrer agora. Então, é muito difícil. Né? O próprio Shaul dizia, tomara que depois de eu ter falado a tantos, não seja eu mesmo reprovado por alguma coisa. Por isso me bate todos os dias, porque aquilo que é bom e eu quero, eu não faço. E aquilo que é mal e eu sei, é o que eu pratico. Nós somos seres maus. Nós somos seres que, se não tiver o Pai por detrás, nós não prestamos. Por isso que ele envia seu Espírito. Por isso que ele diz, sede santos como eu sou santo. Isso não significa você se vestir ou travestir, seja lá de qual for a religião. Mas o que nós temos mais visto aí, né, que daqueles que se dizem seguidores da palavra de Yahu, são aqueles que se travestem de judeus, são os messiânicos que se travestem de judeus, mas creem em Jesus Cristo. Eu sempre digo, o messianismo é uma união do catolicismo com o cristianismo, né? Porque mesmo que eles não chamem de Jesus Cristo, digam Yeshua, digam Dus. Quando eu vejo aquele negócio de Dus, me dá nojo. Mas eles não praticam nada. Tem até os Bnei Noah, né? São outros, né? Que dizem que eles não são Yashuru, ou seja, não são israelitas, mas eles são gentios que estarão com o povo, serão escravos do povo. E é óbvio, quem fez a cabeça deles, quem criou tudo isso foram os judeus. Se você pegar o Talmud, você vai ver que o Talmud é completamente contra, né? Para eles não existe as outras tribos que sumiram. Mas voltando, né? Eu fiquei, claro, preocupado, né? Porque eu não sou jovem, embora viva desde que eu me lembre, por minha conta. Né? Graças a meus pais, eu tive estudo, eu me formei, né, em 2 faculdades. Eu sou publicitário e sou uma coisa que eu até, né, como diz Shaul, é esterco, né? Mas eu fiz também
teologia. E não fiz nas igrejinhas aí, Assembleia de Deus, essas porcarias, não. Eu fiz no Mackenzie, em São Paulo. E graças ao Eterno Pai, né, eu sempre aprendi muito, porque eu sempre gostei de ler. Isso graças à minha mãe. Eu era criancinha e eu pedia para ela ler para mim. Quando eu fui para o primeiro ano primário, eu já sabia ler. A minha distração sempre foi ler. Tem gente que fala que eu sou orgulhoso, que eu não dou o braço a torcer. Não dou mesmo. Se uma pessoa chega para mim e me diz algo verdadeiro, que o Pai me permite, que o Espírito dele me mostra que aquilo é verdade, eu assumo isso no mesmo dia. Pergunte ao Marcos Grano, coisa que estavam há mais de 1 ano e meio tentando fazer comigo, que era o quê? Que eu cresci no calendário do lunisolar. Em 15 minutos que o Marcos Grano falou no programa, eu comecei a seguir. Comecei a aprender com ele o calendário. E não tenho a mínima dúvida de que esse é o calendário da Torá. Então isso não é de alguém que é orgulhoso. Orgulhoso é aquele que você diz, se Yahushua é filho de um espírito com uma mulher que traiu o marido, ele não faz parte da tribo de Yehudá. Então ele não pode ser Mashiach. E essa pessoa tema, porque tema, porque tema, porque tema, né? Ele prefere acreditar no mitraísmo. É interessante que toda vez que vai ter uma mudança, eu vou sendo avisado. Eu tenho alguns parceiros, né, irmãos, que trabalham comigo, assim, que estão estudando junto comigo. Eu tenho dito, tudo vai mudar. Nós já estamos chegando na hora de fechar a porta. É a hora que os ratos vão pular do navio. E assim está sendo. Novamente, eu e minha esposa estamos vendo uma coisa que nós já conhecemos há muito tempo. E graças ao nosso eterno Pai, isso não é tropeço para nós. Porque a fé que Ele nos deu é muito maior do que a covardia daqueles que são chamados, mas não eleitos. Na quarta-feira, ou melhor, na terça-feira de madrugada, quando o meu computador simplesmente sumiu, é claro que eu entrei, eu sou um ser humano, é claro que eu entrei em parafuso, e agora? O meu computador é a minha ferramenta de trabalho, tanto no mundo como para a obra de Yahweh. E disse para minha esposa, vamos ver o que o Pai vem. E pedi ajuda. E obtive ajuda de alguns irmãos, sim. Inclusive tem outros que vão me ajudar agora, amanhã. Mas o simples fato da mudança estar chegando, mesmo antes de eu dizer como é que vai ser daqui para frente, os mortos-vivos, né, que eu chamava de esquentadores de bancos,
já estão se afastando. Já passamos por isso. Olha, só eu e minha esposa já passamos por isso umas 20 vezes. Se for falar de mim sozinho, antes de conhecê-la, né? Que há 20 e tantos anos eu já pregava a palavra. Nossa, quanta gente eu vi. E eu ia nas igrejas pentecostais só para ver como é que funcionava. Me inscrevi até na Assembleia de Deus, na escolinha de aprender a falar línguas. Shubabala House. Né? Aí o computador veio. O HD que eu tinha comprado para colocar tudo que eu tinha era um HDzinho. Tá? Embora ele tenha 1 terabyte, ou melhor, 500 gigabytes, ele é de notebook. Eu tenho mais 2 grandes ali, né? E eu achava que a parte que estavam todos os meus arquivos e tudo, jamais estaria aqui. Eu achava que aqui era onde eu tenho a minha coleção de músicas, de filmes. E foi interessante, porque, na verdade, era aqui. Eu estava aqui trabalhando, na verdade, fazendo um texto diário, que agora eu já os estou fazendo grande, né? Porque eu espero, era para hoje já estar com a minha galeria, né? Vendendo meus quadros, funcionando, mas até o site eu perdi, né? Mas tudo bem. Se eu creio que tudo que acontece vem do Pai, eu não posso criticar. Eu não posso, né? Algum motivo tinha. Mas assim mesmo eu fiquei, né? Claro, super preocupado, porque a placa-mãe que colocaram aqui, porque disseram que tinha queimado, que eu nem sei se queimou realmente, é R$ 380. Mas o HD não funcionou de novo. Eu estava aqui renderizando, de repente apagou tudo, aí eu consegui religar o micro, mas já não enxergava o HD que eu achava que era o outro, né? Mas que era esse aqui. Quer dizer, eu quis abrir de novo o que eu estava fazendo para continuar e já não deu. Aí eu desmontei a máquina toda, mexi em tudo, religuei tudo e ela nem dava sinal mais. Aí na quarta-feira de manhã eu mandei para um técnico. Esse técnico levou 2 dias para me dizer, para me perceber que ele não sabia nem o que estava falando. Aí na mesma rua, do outro lado da rua, assim, tipo uma quadra, tem uma outra loja grande de informática, careira. E eu liguei para lá e pedi para pegar minha máquina do outro lado da rua e arrumar. E me trouxeram a máquina ontem pela manhã, com o HDzinho de fora. E aí eu percebi que aqui está todo o trabalho. Aqui estão todas as apostilas. Aqui estão todos os vídeos. Entendem?
Claro, isso me deixou muito mal. São anos fazendo. Mas tudo bem, se o pai permitiu, algum motivo tinha. Aí eu abri a máquina para olhar, porque geralmente, né, você leva num técnico, eles te roubam peças boas e colocam peças porcaria. E como fui eu que comprei peça por peça e montei essa máquina, já montei ela para o que eu preciso. É uma máquina que tem 4 coolers, né? Porque senão ela já teria queimado o processador. De tão pesado que são as coisas que eu ponho para processar. Aí eu olhei 2, né, dos ventiladores, né, dos coolers, desligados. Aí aqui na nossa cidade, no sábado, ao meio-dia fecha tudo, não dá para entender. É uma cidade de turismo, vem gente pra caramba pra cá, porque é maravilhoso aqui. Mas ao meio-dia fecha, tipo, 2 horas da tarde os restaurantes fecham todos. Agora, lojas, o resto tudo é meio-dia. Eles guardam o domingo. Também não abrem, então. Aqui 99% é católico. É uma idolatria só a cidade inteira. E o rapaz me trouxe aqui, eu fiquei assim, então, não paguei. Primeiro que eu não tinha nem o dinheiro. Isso aqui é o papel que ele me deu da entrega. Tá vendo? Está escrito em 3 vezes. Mas eu nem posso fazer em 3 vezes porque eu não tenho mais o meu cartão. Eles deixariam fazer até 3 vezes o pagamento. Aí eu disse a ele, falou, meu amigo, vocês vão ter que esperar. Porque, na verdade, a máquina voltou a funcionar, mas o problema é que ela foi para ser arrumado não arrumou. E aí, quando eu vi que não tinha nem ligado os 2 coolers maiores que eu tenho, né? Aí eu liguei para o celular da loja e deixei um recadinho. Olá, Sérgio. Exigindo que às 7h30 da manhã de amanhã esteja aqui alguém para arrumar. Mas isso é outra história. O interessante é que as pessoas que se dizem seus amigos, seus irmãos, não existem. Observe. Eles existem como existe os seguidores do Macedo, os seguidores do Chapeludo Chorão, os seguidores do Malafaia, do Papa, até que alguma coisa seja dita, até que alguma coisa que seja feita os magoe. Eles ainda não entenderam que nós estamos formando guerreiros. É porque eles ainda são adeptos daquele Jesus Cristo homossexual. Então já estou sentindo a mudança. Há um mês mais ou menos. E aí eu estava aqui na máquina e começou a me vir ideias. Eu falei, bom, eu vou ter que fazer, né, as coisas, vou ter que refazer. Eu comecei pelo calendário, que eu uso, é claro. Um template, né, que eu vou todos os dias modificando. Um template que torna mais fácil a minha vida. Já pensou todo dia fazer
o calendário daquele, né? Eu levei o dia todo ontem fazendo novamente. Então, aí me veio muito forte, né? Essa prova não foi para você. Essa prova foi para os teus irmãos. Sabe, eu fiquei no final da noite de terça, quarta, quinta, sexta, sábado até meio-dia e pouco, sem computador. Pouquíssimos conversaram comigo. Eu disse, olha, eu estou no WhatsApp. Então a prova não foi para mim. Porque como está escrito em Tiago, o Pai nos prova até onde Ele sabe que nós podemos suportar. Ele sabe que a gente pode arrancar os cabelos e tal. Se o Pai não tivesse certeza que o Mashiach ia até o fim, quando Ele pediu a primeira vez, Pai, se for possível, afasta esse cara, o Pai tinha afastado. Mas não era possível, não. E o Mashiach foi quieto. E morreu. Na verdade, ele já tinha vencido antes do acontecimento. Porque já estava predito, predeterminado, no plano de Arruda que ele iria morrer. Então eu senti forte, mas muito forte, que na verdade essa prova não foi para mim. Foi para aqueles que se dizem meus irmãos. Foi para aqueles que usufruem do meu trabalho. E que muitas vezes se distanciam e dizem que eu sou um vagabundo, que não trabalho. Teve um outro aí, né, que eu quero vê-lo afundando no Lago de Fogo, que chegou a dizer que eu era um mendigo da internet. Eu estou, na verdade, eu abri, né, para fazer um depoimento para dizer que estava voltando, né, vou voltar a passos mais. É isso? Não. Eu vou voltar a galope. E se você que me escuta é adversário, se prepare, cara. Porque daqui para frente eu vou estar aqui para te derrubar. Nós já estamos no momento que está chegando a hora de fechar a porta. Aquele momento que procurarão e não acharão. Porque nós estaremos calados. Eu já estou sentindo isso. E eu também estou percebendo, né? Eu deletei mais de 1000 pessoas de meus amigos. E 300 novas entraram. À medida que nós vamos chegando mais perto daquele dia,
mais gente vai acordando. Mais gente vai se tocar que tem alguma coisa errada. Não porque sejam pessoas que tenham uma visão maior, um intelecto maior, ou uma inteligência maior. Não. Mas assim como o Mashiach sempre falava, porque será dado a eles ver. Esses bonecos fantoches aí, que ficam aí pregando tudo menos a Torá, procure saber há quantos anos eles pregam. Procure saber há quanto tempo eles receberam, se é que receberam essa incumbência do Pai. Eu encontrei a semana passada pelo Facebook, quer dizer, fui encontrado por um rapaz, infelizmente não lembro o nome, é muita gente, que falou: você é o Serjão que tinha o Caminho de Luz? O Caminho de Luz era um grupo que eu tinha no Yahoo Grupos, que está lá até hoje, tem mais de 6 mil pessoas inscritas, que eu montei em 90 e pouco, 98, 99. E por lá eu mandava todos os dias um texto diário para reflexão e um estudo. E eu disse: sou. Ele falou: nossa, cara, eu sinto tanta falta daqueles e-mails, né? E eu vi Sérgio Tagliavini, eu acho que é ele. E foi quando eu vi a tua foto, eu não te reconheci, porque ele me conhecia, não tinha nem barba. E era mais jovem, é claro. Quem sabe? Veja, eu estou há 37 anos caminhando. O que eu penso hoje, o que eu creio hoje, o que o Pai me deixa crer hoje, a fé que eu tenho, é a junção de tudo isso. Às vezes eu converso com um novato e fico pensando, né? O que eu vou dizer para ele? Porque ele sai de uma igreja cristã, ou messiânica, ou rabínica, tão deturpado, né, a cabeça, os ensinamentos estão errados. Por onde eu começo? Já há uns 3, 4 anos, né, que foi quando eu terminei de escrever o pacto, eu tenho me utilizado do pacto. Porque o pacto não fala de religião, o pacto não fala de Mashiach, o pacto não fala das crenças católicas ou das crenças judaizantes. O pacto fala da história do nosso povo. O pacto fala do que a palavra conta. A menos que seja alguém que tenha uma vida preta mesmo, assim, né, daquela bem apertada, que eu já encontrei vários, muitos. Quem ler aquele livro, acompanhando sua própria Bíblia, pode ser qual for a Bíblia, pode até não concordar, mas ele vai ter que concordar com uma coisa. É o que a palavra diz. Então, por isso que eu utilizo o pacto. E continuo utilizando. Me desculpem aí, olha, são 54 minutos que eu estou falando. Eu queria entrar e dizer boa tarde. Estou tentando voltar. E acabei desabafando no ouvido de vocês. Mas eu acho que é bom isso, né, para que vocês percebam
que antes de mais nada eu sou um ser humano também. E que essa minha forma de agir não significa falta de amor. Significa excesso de amor. Falta de amor é você mentir o teu irmão ao lado só para que ele não fique triste. Falta de amor é você não dizer para a pessoa que está ao seu lado que se ela continuar andando naquele caminho, ela vai ser destruída. Falta de amor é você não ensinar a verdade. É você não admoestar. Isso é falta de amor. Se você ainda é católico ou protestante e tem como amor aquela visão humana, lembre-se, ninguém tem amor. O Pai é amor. Se você não for do Pai, se você não for chamado por Ele, se você não for eleito, você não receberá o amor, assim como a fé. Como disse Shaul, a fé é uma dádiva de Yahweh. Não é nossa. A gente fala, eu tenho uma fé imensa. Não, você não tem uma fé imensa. O próprio Mashiach demonstra isso quando ele diz assim: se vós tivesseis uma fé do tamanho, né, de uma semente de mostarda, que é uma coisinha assim, vocês moveriam montanhas. Todo mundo leva isso como que se a pessoa tem um pouquinho de fé, ela pode fazer qualquer coisa. Não, na verdade ele quis dizer que ninguém tinha fé. Por isso que não faziam nada. Eu nunca vou me esquecer, um dia eu estava no púlpito da Igreja de Jesus Cristo e a gente tocava assim uns 10, 12 hinos e aí eu pregava. E no meio da pregação, né, eu vi que o povo estava assim muito chucro, né, estava muito parado. Eu sempre gostei de agitação. Eu virei e disse assim: vocês têm fé? Alguns levantaram a mão, outros fizeram assim com a cabeça, outros disseram aleluia, né? E a nossa igreja sempre foi diferente. A nossa igreja, por exemplo, aqui, o meu escritório tem o aquário, agora eu vou colocar um casal de calopsita ali, que eu ganhei, tá? Eu já tinha tido, então eu tenho Enfim, eu gosto da natureza, eu gosto das coisas naturais. Então, o salão da nossa igreja de Jesus Cristo, ele tinha muita planta dentro. E atrás do púlpito, ele tinha muitos vasos, mas muitos mesmo. E eu disse: quem tem fé? Todo mundo. Ah, eu. Tá. Então, por favor, algum de vocês, sem se levantar de onde está, derruba esse vaso de antúrio que está aqui atrás. Era um vaso grande, né, de antúrio. Aí ficou todo mundo quieto. Vai, por favor, algum de vocês? Ninguém consegue? Aí eu comecei a rir. Porque eu mesmo não conseguiria. E todos riram. Pense nisso. Meus irmãos, desculpa aí 1 hora falando, mas é isso, estamos aí agora a galope. Vamos em frente, porque a guerra vai começar. Ok? Quem não for tímido, covarde, vai estar presente. Quem for tímido, está escrito em Apocalipse, não herdarão. Ok? Então eu conto com aqueles que sejam valentes.
Espero que tenha um ótimo final de domingo. Espero que iniciem após o pôr do sol o quarto dia de trabalho, em paz. Espero que cada vez que passar em frente a uma lotérica, não esqueça de colocar lá R$5 do Sérgio. Veja, eu não sou louco. Eu preciso pagar contas. Ó. Só que são R$380 de um HD, de uma placa de coisa. Como é que chama? Uma placa-mãe, né? Que dizem que queimou. Eu agradeço àqueles que já me ajudaram esse mês. Eu paguei meu aluguel, eu paguei minha conta de internet, eu paguei minha conta de telefone, eu paguei. Falta a água, agora falta pagar a luz, falta pagar o conserto dessa porcaria e falta uma coisa que eu tô até emagrecendo, né? Porque nós não temos ido ao mercado. Então, por favor, tá? Acho que todo mundo já conhece a conta da Caixa Econômica, que é da minha esposa. Fica mais fácil, né? Porque pode entrar em qualquer lotérica e colocar lá R$5 que seja. Se 20 colocam R$5, são R$100, já dá para pagar alguma coisa, né? Eu não sou lobo, gente. Nem oportunista e nem vagabundo. Eu sou alguém que zela pela sua vida quando nem você sequer zela. Shalom. Beijo na testa e no coração. Fui.